Olá, pessoal! Nós vamos começar uma nova edição aqui do nosso podcast, Sua Identidade, Seu Poder. E hoje o programa está recheado de coisas maravilhosas para vocês. Hoje o nosso tema que nós vamos falar sobre Pix, sobre imposto de renda, sobre gestão. E claro, para responder melhor as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, nós estamos aqui com ela, a Silene Alves, contadora. Silene, é um prazer estar com você aqui, minha querida. Oi, Marina. Te agradeço demais, amiga, pelo convite, por estar aqui hoje, podendo estar participando, contribuindo, né, do seu podcast. E vamos falando primeiro de mim um pouco, né? Sou contadora há 11 anos, especialista em empresas, regularizações, abertura, toda essa parte de societário, sociedade de empresa. Nós somos especialistas nessa área. Estou aqui hoje para tirar essas dúvidas da população em geral, porque todo mundo ficou com muito medo, com muito receio dessa questão do Pix, e vamos hoje acalmar os corações. Eita, é isso aí, Silene. Foram muitas perguntas, Silene. Eu digo, nossa, como é que eu vou estar selecionando essas perguntas? Mas assim, aquelas que nós vimos realmente que são aquelas perguntas, né, que você, como especialista da área, você tem recebido tantas pessoas aí com essas dúvidas. Nossa, em relação ao Pix, né? Muita gente assim, eita, e agora como é que vai ser? Mas antes disso, Silene, antes de nós iniciarmos aqui respondendo aí as perguntas dos nossos telespectadores, você que está aí nos acompanhando aqui o nosso podcast Sua Identidade e Seu Poder, nós temos aqui, Silene, um vídeo para você assistir juntamente conosco. Silene de Jesus Alves, nascida em 10 de agosto de 1988, casada com o José Neto Mãe, de duas lindas meninas, chamadas Maria Júlia, de 8 anos, e Maria Lívia, de 2 anos, Silene Alves é filha da dona Antônia Maria de Jesus e de seu Antônio Luiz Alves de Araújo, sendo a única mulher entre 4 irmãos homens. Silene desde muito cedo começou a trabalhar em casa de família, tinha um sonho enorme de ser professora, até um certo dia ir trabalhar na casa de uma contadora e, ao ver o seu trabalho, lhe despertou curiosidade e o interesse pela contabilidade. Enorme prazer contar um pouquinho da sua história, dessa mulher extraordinária que você é. Quando a gente fala em identidade, a gente fala de sonhos. E eu sei que, assim como eu, você é uma mulher que estudou, que foi batalhar, você tinha, né, os seus sonhos, eu sei que você tem outros sonhos, como todos nós temos os nossos sonhos. Então, assim, falar um pouquinho dessa história de vida, da sua história de vida, Silene, é um prazer aqui para nós, no nosso podcast, Sua Identidade, Seu Poder. Espero que você tenha gostado um pouquinho aí, que tem aquela emoção e tudo. Fica à vontade, minha querida. Eu tô muito emocionada, porque assim, eu não imaginava que ia começar com um vídeo, né? E como a gente já se conhece desde muito, muito cedo, desde muito nova. Antes era só sonhos, né? Como eu tava comentando com você agora. Sabe, eu sou apaixonada por Deus, porque eu acho que eu vou chorar. Porque primeiro a gente sonha. E às vezes o sonho ele parece tão distante. E hoje, muito desses sonhos, eu tenho vivido esses sonhos. Agora eu estou vivendo esse sonho que está com você, que é algo também que eu idealizei. E, e é realmente a minha história que a gente vem, não vou dizer batalhando, né? Porque a gente vem trilhando esse caminho, a gente vem caminhando, graças a Deus, o Senhor vem nos abençoando e a gente vem conseguindo conquistar cada passo. Então, o que eu digo é não olhe para a dificuldade, para todas as pessoas que já um dia, né, sonharam como eu sonho como eu sonhei, né? Mas não olhe para a dificuldade, mas eu sempre falo, coloca o pé, Deus coloca o chão e vai, não tenha medo, seja ousado, porque o que para as pessoas
é o medo. Então, não dê lugar ao medo. Seja ousado, seja ousada, meninas. Não é por onde você começar. Sendo honesto, comece. Pode ser simples, mas comece. Comece, porque ali o Senhor vai te apresentando oportunidades. Um pouco dessa minha história que você contou foi bem interessante. Quando eu saí da casa de família, eu fui trabalhar numa padaria, e aí eu trabalhei, e lá nessa padaria me contrataram e me colocaram somente para lavar louça. E aí, em um dia, eu tô nesse lugar lavando as louças, no financeiro lá desse grupo de padarias precisou de uma pessoa. E ali já me ofereceram essa oportunidade. Por quê? Porque eu já tinha finalizado o ensino médio, tudo. E aí já me ofereceram, Silene, faltou uma pessoa nesse lugar, você quer? Eu quero sim, claro que eu quero. E ali eu comecei a andar As oportunidades, né? As oportunidades foram aparecendo. Agora, sim, se no primeiro momento eu tivesse falado, não, eu não vou para um local para lavar louça, não vou ser empregada doméstica de ninguém. Como eu poderia ter chegado até aqui? Isso é bem interessante, né? Nossa história é muito parecida, né? Nós temos assim, uma história bem parecida. E é por isso que eu te admiro muito, sabe? Você é um exemplo de mulher, é um exemplo de pessoa, um exemplo, para mim, assim, é uma grande alegria estar aqui com você. Mas vamos lá para o nosso tema. Vamos e hoje, lá. nosso podcast, o nosso tema é Pix, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Pix, sobre o imposto de renda e sobre gestão. Silene, você que é especialista, você que é contadora, agora no ano de 2026, muitas pessoas estão com muitas dúvidas relacionadas ao Pix, né? Nós vamos iniciar aqui pelo Pix. Lá no seu escritório, os seus clientes que têm chegado, quais são as principais dúvidas que você tem recebido dos seus clientes, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do Pix, né? Sim. Deixa eu falar para vocês. O Pix, ele é uma forma de você receber uma renda, uma prestação de serviço, uma venda de produto. Ele é um meio dessa transação, igual o dinheiro é um meio para você receber pelo seu serviço ou pelo produto que você vende. O Pix em si, ele não vai gerar imposto, mas aquilo que ele está representando pode gerar. Como assim, Silene? Vou lhe dar mais ou menos o que está acontecendo com empresas que têm chegado no escritório. Essas empresas, ela tem uma série de movimentações, né? Você movimentou lá a sua empresa, a sua conta bancária, movimentou lá o seu cartão de crédito, e aí as operadoras, né, dos cartões de crédito, elas informam para a Receita, informam para esses órgãos, né, regulamentadores, que é Receita Federal, Receita Estadual, dependendo do produto ou do serviço, que passou tantos valores em reais para você. E aí você lá na sua informação do imposto de renda, você nem faz às vezes, ou você fez lá de forma zerada, ou a empresa fez lá sua informação de forma zerada ou fez com um valor abaixo. Aí o que hoje acontece? A Receita está cruzando esses dados. Ela está cruzando como o quê? Ela tem acesso ao seu CPF, com o seu CPF a gente consegue puxar essa movimentação. Nesse CPF, se eu puxar aqui o CPF Marina André, eu consigo saber que a Marina André recebeu tantos R$1.000 em tal mês. Então, Silene, eu vejo assim, a primeira pergunta, né, relacionada ao Pix direto, assim, que é uma dúvida que tem sido, assim, tirado do sono de muita gente. O Pix está sendo monitorado pelo governo? É como eu falei, o que é monitorado não é o Pix em si, é as movimentações. Pronto. É o que você movimenta na sua conta. É o que você, por exemplo, como eu dei o exemplo agora, sim, você foi lá na sua declaração, na empresa lá, disse que a empresa não vendeu nada, ou então eu, pessoa física, eu faço na minha declaração que eu não recebi nenhum valor.
Só que lá eu tenho um outro padrão de vida, né? Aí eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu tenho faturas de cartões de crédito alta, eu tenho, por exemplo, um alto volume de compras, né? Uma movimentação bancária alta. Então, aqui no teu informe de rendimento, Silene, está dizendo aqui que você não recebeu. Mas, se eu puxar o seu CPF, o seu histórico, você tem casa, carros, você tem uma movimentação alta, paga uma fatura do cartão de crédito. Como você paga isso se você não tem nenhum tipo de renda? Tá entendendo? Exatamente. Então, é esse cruzamento de dados que está havendo mais eficiente por parte da Receita Federal. Então, assim, Silene, receber Pix pode gerar imposto? Voltando para essa mesma situação. Não que o Pix vai gerar um imposto. Depende de que Pix você recebeu. O Pix, ele é o quê? Ele é uma forma de dinheiro. Sim. Só que é um dinheiro digital, não é verdade? Sim. Então, se eu prestei um serviço, eu como contadora, eu fiz um serviço, eu emito nota fiscal, eu vou pagar aquele imposto. Mesmo eu tendo recebido ele através do Pix, ou recebido ele em dinheiro, ou recebido através de uma transferência bancária. Então, assim, o cuidado, Silene, na hora de declarar, né? Se você está recebendo Pix ou que você está enviando Pix em valores altos e você não está declarando, então esse que é o, né, que tem que ter o gargalho do negócio. Esses que são os mais que a Receita Federal tem mais chance de ter essa movimentação. Por quê? Que você, por exemplo, eu tenho altas movimentações, movimento de 50 mil reais por mês em Pix. Sim. E eu não informo nada. Como assim? De onde estava esse dinheiro? Então, você tem alguma fonte de renda. Então, dentro disso, Silene, essa pergunta também, que já estamos sendo respondida aí, qual é o maior erro que você vê os empresários cometer com o Pix? O maior erro hoje que eu vejo os empresários cometer, nem só com o Pix, é achar que o Pix não gera imposto, né? Que não emitir nota fiscal e não fazer essa informação. E outro erro que eu acho muito grande, que eu venho acompanhando os empresários, é misturar, sabe? O dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, não ter essa separação, que é isso que hoje leva muitas empresas à falência. Porque eu vou dar até um exemplo, né? Sim. Às vezes, o empresário está lá, a conta da empresa, tem tantos X reais, e aí a casa dele precisou de pagar a água, a luz, e aí ele só vai, paga lá da conta da empresa, mais ou menos desse tipo. Então não há essa separação, e isso atrapalha muito o crescimento do negócio, de qualquer negócio. É achar que o dinheiro da empresa é dele, e a verdade é da empresa, e o empresário, ele precisa ser pago pela empresa como qualquer outro funcionário. Então, assim, dinheiro das despesas de casa tem que ser separado ali, né, do dinheiro da empresa, né, para que não vire essa bola de neve para depois, né? Exatamente. Aí é onde a gente fala assim, você, empresário, também é como fosse um colaborador da sua empresa. Então, você precisa se pagar para você pagar as suas despesas. E as suas despesas têm que ser de acordo com o pagamento que você recebe. Não é porque eu sou empresária, dona da empresa, minha empresa fatura 100 mil e ela vai me pagar 100 mil. Claro que não, porque ela precisa ter um capital de giro para ir funcionando, ela precisa pagar as despesas dela para poder se sustentar. E se eu, empresária, for lá e tirar todo o dinheiro que gerar dentro do caixa dela, ela não se sustenta, não é verdade? Então, para isso, o empresário, primeira coisa que eu digo, cria um prolabore, que esse prolabore é a forma do salário do empresário. E ele cria lá um prolabore, por exemplo, 5 mil reais o seu prolabore. Então, você limita as suas despesas pessoais fixas a esse valor. E aí, Silene, mas eu sou dono da empresa, como é que eu consigo ganhar mais? Você consegue ganhar mais a parte mediante, sua empresa vai funcionando e aí ela gera um lucro. Quando ela gera esse lucro, a gente da contabilidade lança uma retirada de lucro, né, para você empresário. Então, você retira um lucro da sua empresa. Funcionou durante 3 meses, tenho lá 100 mil no caixa, então eu posso tirar 50 mil.
Tá entendendo? Então, naqueles meses eu fui tirando para lá para manter minhas contas. Aí agora tem um dinheiro no caixa da minha empresa, então eu faço uma retirada de lucro, que aí é onde eu vou conseguir fazer outras coisas, alguns outros investimentos como pessoa física, a partir dessa retirada de lucro. E assim eu consigo manter a minha empresa saudável. É a organização, né, Silene? Exatamente. Aí, gente, vocês estão aí acompanhando, né? Já tirando as suas dúvidas. Nós temos mais perguntas aqui, Silene. Silene, é possível estornar um Pix depois de feito? Essa foi uma das principais perguntas que eu recebi. Na verdade, isso é bem complicado. Por quê? Depois que o Pix é feito, primeiro você... A primeira coisa a fazer é entrar em contato com o teu banco. E segundo, pedir para quem você fez esse Pix errado ou estorno. Que na maioria das vezes, nem todas as pessoas vão ter a boa fé de fazer isso. Né? Então, é bem complicado. Então, quando for fazer um Pix, com muito cuidado. Muito cuidado, porque recebê-lo de volta é bem complicado, é bem difícil. Pronto. E aqui, gente, mais uma perguntinha, Silene. Quais são os golpes mais comuns do Pix? Engraçado, né? As pessoas não fazem isso, né? Mas temos muito, né? O QR Code falso, Pix falso. A pessoa, por exemplo, agora recentemente eu até vi, né? Uma moça que foi presa, ela, numa clínica de estética, ela fez o procedimento e enviou o Pix, né? Diz que enviou o Pix, mostrou um comprovante. Só que o ideal é que, além da pessoa te mostrar o comprovante, antes disso, você precisa também olhar a conta bancária da empresa para verificar se esse comprovante caiu. Porque às vezes tem alguns bancos que parece que o comprovante foi enviado. E aí tá lá, mas o comprovante precisa ainda de uma confirmação. Isso mostra só a imagem, não quer dizer. Então tem que conferir na conta. Outra coisa também é o QR Code falso. E muitas pessoas têm chegado muitos golpes também no WhatsApp, né? As pessoas, como se fosse da Receita Federal, como se fosse aquele e-mail dizendo que a pessoa tem um tal débito, e se pagar através daquele Pix ali, o débito é sanado. Então, assim, não confie nesse tipo de coisa. Receita Federal não manda mensagem no WhatsApp, Receita Federal não faz ligação. Antes de fazer um Pix desse tipo, confirme para quem é o banco, para quem é a empresa. Então, esse tipo, nem faça, porque geralmente, na maioria das vezes, é golpe. E essas foram nossas principais perguntas aqui que nós selecionamos de falar sobre o Pix. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o imposto de renda. Tá no período, né? Vamos lá. Silene, falando aqui de imposto de renda, uma das perguntas que foi assim, sabe aquela pergunta repetidas vezes. Quem é obrigatório a declarar? Vamos lá. Quem é obrigado a declarar? No ano passado, né, eu ouvi uma informação que só vai declarar quem receber acima de 5 mil reais. E aí, esse ano ainda tem algumas pessoas com essa dúvida. Então se eu não recebo 5 mil reais, né, por mês, nesse ano de 2026, então, ou no ano de 2025, eu não preciso declarar. E não é verdade. É o seguinte, esse ano, quem recebeu acima de R$ 2.984 tem que fazer declaração de imposto de renda. Então, se você tem rendimentos que ultrapassaram, somando ao todo, 35 mil reais, precisa fazer. Se não fizer, pode ficar com essa declaração pendente, e ela sendo feita depois do prazo, ela tem uma multa, né, por falta de declaração, e a multa ela pode chegar até 20% do valor do imposto, entendeu? Então, pode sair algo muito caro. Faça agora. Se você observe os seus rendimentos, se você está recebendo acima desses valores que a gente mencionou, acima de 35 mil reais no ano de 2025, relacionado ao ano de 2025, precisa fazer. E tem mais outros detalhes, outras situações, para poder fazer isso, por exemplo, se teve um ganho de capital, se vendeu um bem que teve um ganho de capital, se operou em bolsa de valores acima de 40 mil reais, também é necessário fazer a declaração de imposto de renda. Isso, eita, gente, tá vendo? Vocês aí que estão com as dúvidas sobre o imposto de renda,
Silene, outra pergunta. O que faz cair na malha fina? Recentemente, né, eu peguei até uma cliente que caiu na malha fina. Eu vou dar o exemplo, né, dessa pessoa que chegou pra gente. Um dos motivos dessa pessoa em específico que caiu na malha fina foi porque ela colocou o sobrinho na declaração dela. E aí, o sobrinho, ele não pode ser colocado. Você só pode colocar pai, mãe e filhos. O sobrinho ou outra pessoa, somente se você tiver uma guarda judicial. Então, ela vinha colocando nas últimas declarações. E é o que aconteceu? Ela caiu em malha e, por conta disso, sofreu multas. E aí saiu algo bem caro. Então, erro também nos informes de rendimento. Exemplo, esse ano, na nossa declaração pré-preenchida, o que significa isso? Que a Receita Federal ela já tem acesso, né, a algumas das suas receitas. Então, ela já deixa pré-preenchida a tua renda, o que tu recebeu. Tá tendo muita divergência. Eu peguei uma cliente, né, de agora mesmo, que tinha, no informe de rendimento, tinha lá que ela tinha recebido no ano de 2025, 10 mil, no informe não, na pré-preenchida, 10 mil reais e outro rendimento 50 mil. E aí eu achei muito estranho, eu falei, fulana, me ajuda aqui, me manda direitinho o teu informe de rendimento, pede lá onde tu trabalha, com o pessoal do RH, peça o seu informe para me avaliar, porque eu tô achando muito divergente essas informações. Aí ela me entregou. Então, tava com realmente divergência. E isso, se eu continuasse a declaração dela, não poderia ser que ela caísse na malha fina. Então, despesas médicas que também não tem veracidade, pode fazer a pessoa cair na malha fina. Silene, como é que eu vou colocar uma despesa médica e não cair na malha fina? Sim, eu já ia fazer essa pergunta para você. Para você não cair na malha fina com questão de despesa médica, você precisa pedir nota fiscal. Entendeu? Você vai lá, fez um procedimento no dentista, além do recibo que ele emite para você, também peça a nota fiscal, porque aí você fica mais seguro. Porque às vezes ele pode emitir só um recibo ali para você daquele valor e não fez essa informação. E aí, quando você faz a informação com a nota fiscal, tanto você informou que você fez aquele procedimento, fez aquele pagamento, como o médico, o dentista, por exemplo, com a emissão daquela nota, ele também confirma que você fez aquele procedimento com ele, junto à clínica dele. Isso, gente, nossa, que quantos esclarecimentos, né? Por isso que nós estamos aqui com esse tema, né? Que é tirando as dúvidas aí de você, telespectador, você que está aí de casa, nos assistindo. Mais uma perguntinha aqui, Silene. Qual é melhor? Declarar simplificada ou completa? Aí precisa da avaliação. Deixa eu falar uma coisa. Temos 2 tipos de declaração, que é a simplificada, que é onde o governo dá faz uma dedução, coloca um valor que você deduz do imposto que você tem a pagar. E temos a completa, que são as deduções legais. Quais são essas deduções legais que eu posso usar na minha declaração? Eu posso usar como dedução filhos, pais, né, pai, mãe, despesas médicas, Que foi o que você já falou, despesas escolares, exatamente. E aí, quando eu faço na simplificada, esses detalhes de pai, mãe, filho, essas deduções, elas não vão ser avaliadas. Só serão avaliadas na completa, nas deduções legais. Então, vai depender muito. Qual será a melhor? Vai depender da quantidade de deduções que você tem para colocar na sua declaração de imposto de renda. Então, o que eu sempre falo e vou falar agora, você que durante o ano tem custos com escola, com plano de saúde, com médicos, com dentistas, dos seus filhos e também dos seus pais, se morar com você, peça esses informes. Por quê? Porque você pode trazer isso para a sua declaração e fazer essas deduções e pagar menos imposto, ou às vezes até obter restituição por parte do governo.
É isso. Silene, aqui tem uma pergunta que eu acho que você já até falou, mas vamos lá. Quais documentos e informes de rendimento são essenciais? Os informes de rendimentos, né? As despesas médicas, despesas escolares, os dados também dos filhos, dos pais, para a gente estar colocando. Por exemplo, também transporte, se houver casas, apartamentos, tudo isso a gente precisa desses dados para estar informando Documentais, né? Tudo na documentado. declaração de imposto de renda. Isso, muito bem. Viu, gente? Nossa, eu fiquei aqui. Coisa maravilhosa, né? Estar com uma especialista para tirar as nossas dúvidas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre gestão. Eu amo essa parte, gente. Sabe por que eu gosto? Porque, assim, eu lido com muitos empresários e, às vezes, eu vejo um negócio tão promissor, mas, às vezes, ele para na gestão. E aí, quando eu encontro esse tipo, eu tento ajudar e explicar. Porque o que a gente quer é que as empresas cresçam. E o Brasil, hoje, ele fecha muita empresa, abre, mas fecha muitas empresas. E a maioria dos problemas é a gestão desses negócios. Por isso temos aqui a nossa primeira pergunta. Qual é o maior erro de quem tem uma empresa? E quais são esses maiores erros aí que esses empresários estão cometendo, Silene? O que eu mais... Assim, o campeão mesmo é a falta de controle financeiro. Esse é o campeão. Por quê? Porque, assim, é com dinheiro que a gente faz qualquer coisa, não é verdade? Sim. E aí, às vezes, as pessoas, elas têm um descontrole financeiro na vida pessoal e acaba, quando abre um negócio, acaba trazendo para o negócio. E aí faz aquela mistura, que eu já fiz até um comentário aqui. Mistura o que é da empresa, mistura o que é pessoal, o que é pessoal, acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele, dinheiro dela, então tudo que eu posso eu pego na empresa. E aí não é assim. Um negócio, quando ele começa, quando ele inicia, ele já inicia com despesas. Por exemplo, eu alugo um espaço para mim colocar minha cafeteria. Ali todo mês eu vou ter já fixo. Isso. Água, luz, aluguel, funcionário. Então, primeiro eu preciso pagar essas despesas para poder tirar meu lucro depois. Então, o empresário ele precisa ter essa mente, essa mentalidade. Eu não posso tirar todo o dinheiro que entra no meu caixa. Pronto, mais uma pergunta aqui, Silene. Uma empresa precisa de um contador? Claro. Pergunta de amor. Claro que precisa. Precisa para quê? Ele precisa para manter a tua empresa regular. Eu tenho batido muito nessa tecla. Às vezes as pessoas abrem empresa e acham que é só abrir por si só, e não é. Uma empresa, uma vez aberta, ela tem obrigações. Igual eu, pessoa física. Eu, pessoa física, todo ano eu tenho meu imposto de renda a declarar. Uma empresa, ela também tem, só que ela não é anualmente. Uma empresa ME, ela tem um imposto a declarar dela todos os meses. Ah, Silene, mas eu tenho uma empresa aberta no meu nome, mas eu não vendo nada, eu não estou prestando nenhum serviço, eu não estou fazendo nada. A Receita, ela não quer saber se você não está fazendo ou se está fazendo. Ela quer que você informe. Desculpa, gente, me empolguei. E o que eu vou informar? Eu vou informar o que estiver acontecendo. Então, por isso você precisa da contabilidade, para ela fazer essas informações. E ela vai dizer que, sua empresa está funcionando, está vendendo. A empresa de fulano e tal não está vendendo. E essa informação, para a Receita Federal, ela acata essa informação. Agora, se você, não vou querer o contador porque minha empresa não está vendendo nada. Aí ninguém faz essa informação, aí tem uma multa por falta dessa informação. Porque todos os meses eu tenho que fazer essa informação. Isso. E quando ela não é feita, tem multas. Então, se eu faço para a Receita, se eu não faço, tem multa. Se é para o Estado, se eu não faço, também tem multa. Por isso que é importante. Então, primeiro, a gente mantém a sua empresa regular. E, segundo, a gente também consegue estar orientando você, empresário. Está tudo ali ok, tem que ter uma contadora, né? Exatamente. Contratar a Silene Alves. Me contratem. Silene, aqui temos mais algumas perguntas, né? Aqui tem uma pergunta dizendo, o nível de endividamento de empresa é saudável?
Na verdade, é assim, é interessante isso. Às vezes a pessoa física tem aquele negócio, eu não gosto de dever nada. Não é verdade? Eu não gosto de dever nada, minhas coisas são tudo certinho, mas quando você vai para a empresa é um pouquinho diferente. Você não pode ser displicente, mas uma empresa, quando ela, por exemplo, ela vai comprar mercadoria, quanto mais ela conseguir deixar aquele valor para ela pagar depois, melhor, porque mais dinheiro dentro do caixa ela vai ter para estar girando. Por exemplo, se eu compro uma mercadoria e se eu tiver uma empresa que me vendeu, ela me der 30 dias para mim trabalhar aquela mercadoria, eu pagar ela daqui a 30 dias, então eu vou trabalhar com a mercadoria dele e vou pagar ele depois. Então, vou vender, vou receber, vou pagar depois. Então, eu vou comprar, vou ficar devendo, né, a empresa, né, mas eu vou pegar aquele produto e vou girar ele ali para poder pagar ele mesmo se pagar. Então, nesse caso, essa dívida aí é uma dívida, né? Um endividamento saudável que ele pode, né, tá ali transformando em muitos lucros. Exatamente. Esse é o endividamento saudável que a empresa pode ter. Essa é uma das diferenças, né, entre pessoa física e pessoa jurídica. Já a pessoa física é ideal não estar devendo, né? Quanto menos a gente dever, melhor. E aqui, Silene, para finalizar aqui as nossas perguntas, né? Tem essa pergunta aqui. Qual é a melhor forma de separar as finanças pessoais e das empresárias? Você já até falou um pouquinho sobre isso. Já falei, né? Mas vamos reforçar. Então, vamos reforçar, né? Quanto mais reforçar, melhor. Vamos reforçar, porque isso é muito importante. Como eu já falei, o que é que eu, como empresária, preciso fazer? Eu preciso definir até quanto que a minha empresa pode me pagar. Não é porque minha empresa está faturando lá 10 mil, exemplo, né, que eu vou retirar os 10 mil. Então, eu preciso definir. Eu vou ser uma colaboradora da minha empresa como qualquer outra pessoa. Então, eu preciso alinhar a minha vida pessoal de acordo com o que minha empresa pode me pagar. Não de acordo com o que ela gera de caixa. Tá entendendo? Sim. É essa a diferença que há. Então, eu vou lá, eu defino. Primeiro, eu defino um Prolabore e defino uma quantidade de tempo onde eu posso fazer retirada de lucro. Se eu posso fazer em um mês, se eu posso fazer de 3 em 3 meses, se eu posso fazer em um ano. Tudo isso também deve estar dentro do contrato da sua empresa, sobre a retirada de lucro, né? Mas eu defino quanto que a minha empresa pode me pagar para não estar tirando todo o caixa dela e até o capital de giro. Pronto, gente, quantos esclarecimentos, né? Que coisa maravilhosa estar aqui trazendo para vocês, aí você aí de casa que está nos assistindo, trazer as informações, tirando as suas dúvidas, né? Com ela aqui, Silene Alves, contadora, a mulher entende, viu? A mulher entende mesmo. Então, assim, nós estamos com a pessoa certa, né? Silene, e por fim, qual conselho você daria? Interessante isso. O meu conselho que eu daria para o empresário, para a empresária e para a pessoa física, primeiro olhar para os números. Tenha acesso aos seus números. Hoje a gente vê muitas pessoas vivendo muito de forma aleatória, empresários mesmo. Compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, mas no final não sabe quanto comprou, não sabe quanto vendeu. Então, o conselho que eu dou, conheça os seus números, saiba o limite, quanto que você pode ter, quanto que você pode, por exemplo, quanto que pode ser o custo, né, dada a sua operação. Por exemplo, na minha operação, no meu escritório de contabilidade, para mim ter um escritório saudável, as minhas despesas fixas, que são aquelas despesas que tem ou não para ele se manter, eu não posso passar de 40% do meu faturamento. Então, eu estou sempre fazendo essa análise. Então, mas para isso, a gente precisa ter o que na palma da mão, na tela do computador ou mesmo do celular, os números. Então, saiba quanto você vende, saiba quanto você compra em mercadoria, saiba quanto que você paga em aluguel, tudo isso registrado para fazer uma avaliação. Silene, muito obrigada, gente.
Que maravilha, Silene, você tirar aí as nossas dúvidas. Muito obrigada, muito obrigada. E agora nós vamos estrear aqui o nosso quadro dentro do nosso podcast, um quadro novo com ela. Olha só que maravilha, né? O nome do nosso quadro é o Jogo Rápido, Silene. Vamos dar uma respirada, quiser beber uma aguinha, beber um pouquinho Vou beber. de água, né? Fica à vontade. Esse quadro é um quadro novo, nós estamos aqui estreando, tá? Então assim, Silene, para nós iniciarmos, jogo rápido, né? Uma palavra. Amor. Um sonho. Eu sonho estar sempre em paz e crescendo e prosperando com minha família. Uma qualidade. Eu acho que eu sou legal. Um defeito. Eita. Agora, esse daí... Gente, eu não sei. Eu acho que eu não sei se é defeito. Mas às vezes eu sinto um pouco, não é bem rancor, mas fez um pouquinho de mal, eu me afasto, Pronto. né? Um medo, Silene. Medo. Sabe, Marina, eu não sei nem te dizer se eu tenho medo, que eu sempre procuro ser ousada, né? Em tudo que eu faço. Não sei. Um arrependimento. Agora, eu não tenho muitos. Eu não tenho nada assim que eu me arrependa. Que eu Um faço. nome. Deus. Um amor. Meu marido. Como você se define, Silene Alves? Eu me defino amada por Deus. Eu me defino uma pessoa ousada, uma pessoa autêntica. Eu vou estar dizendo assim, a mulher se acha, né? A mulher tá com a autoestima bem, tem que ser assim, né? Se acha. Eu vou continuar falando, vou dizer que eu me acho, mas é isso, gente. Eu acho. Silene, aqui nós temos aqui outros recadinhos para você, tá? Se você quiser beber mais um pouquinho de água, fica à vontade. Nós temos aqui um recadinho para essa maravilhosa Silene. Um prazer imenso estar com você aqui. E hoje, como eu falei, o nosso podcast está mais que especial, contar um pouquinho da história de vida desta mulher, ela mostrando aqui para vocês o quanto que ela lutou, o tanto que ela foi em busca dos seus sonhos para realizar. E estamos falando de identidade e poder. Estamos aqui com essa mulher poderosa e vamos ouvir aqui, Silene, algumas pessoas que quiserem mandar aqui uns depoimentos para você, uns vídeos, né? Nossa, essa mulher é muito maravilhosa. Vamos lá. Como assim? Silene, eu agradeço a Deus por ter você como minha filha. Eu te admiro demais por você ser essa pessoa guerreira, essa pessoa sonhadora. E que Deus ajude, que você venha realizar todos os seus sonhos. Porque você hoje é uma pessoa que já realizou uma parte do seu sonho. Porque eu e você sabem a dificuldade que foi, de onde a gente veio. E eu louvo a Deus por Deus ter te ajudado, que tu conseguiu. Hoje você é uma contadora. E eu agradeço a Deus por tudo. E quero dizer que eu te amo muito. Mãe, você sempre foi uma mãe maravilhosa pra mim. Eu te amo, você é a melhor mãe do mundo. Mãe, eu te amo. Você é minha mãe maravilhosa e eu sempre vou te amar. Oi, tudo bem? Hoje é com imensa alegria que eu venho aqui falar dessa inspiração para mim, que é a Silene. A Silene, mais do que me abrir portas na minha área da contabilidade, ela também acreditou profundamente em mim no início da minha carreira. E a Silene, ela me mostrou o exemplo do que é ser uma profissional íntegra, batalhadora, guerreira, que corre atrás dos seus objetivos e que luta pelo seu sucesso. Silene, você é uma grande inspiração para mim. Eu espero que a gente possa perdurar nossa amizade por longos tempos da nossa vida. Saiba que eu gosto muito de você e que eu te desejo todo o sucesso do mundo, porque é o que você merece. 1000 beijos e abraços, Silene. Bom dia, estou aqui para falar um pouco aqui da Silene, né?
Quero parabenizar, viu, Silene, pelo profissionalismo que você conquistou. Não podia ser diferente, né? Você sempre foi uma jovem de foco. E você sempre se deu muito bem com os números. Nas disciplinas de matemática, química e física, você sempre tirou notas boas. Você era considerada aluna nota 10. Então hoje eu quero aqui registrar a minha admiração que eu tenho pela sua pessoa, pelo que você conquistou. Sei que não foi fácil você chegar até aqui, mas com muito esforço, com muita dedicação, sendo você de uma família humilde, mas isso não lhe estacionou. Você conquistou aquilo que você almejou e almeja. Eu quero desejar a você sucesso, felicidades para você e sua família, de parabenizar pela esposa, pela mãe que você se tornou e por essa área que você escolheu, ser contabilista. Muito sucesso, quero desejar a você. E também quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também a Marina pelo convite de estar aqui para falar dessa pessoa incrível. Um beijo no seu coração, que você continue sendo essa pessoa de coração grandioso, tá bom? Muita paz no seu coração e felicidade. E o mundo tá aí, né? E a gente tem que correr atrás em busca daquilo que a gente almeja, com a ajuda de Deus. Boa tarde e muito obrigada. Tá faltando uma pessoa aí, não tá? Faltando uma pessoa aí. Oi, Silene, eu tô passando aqui nesse vídeo para te agradecer pela nossa parceria juntos, para dizer que é muito bom estar ao seu lado, que eu sou extremamente grato a Deus por Ele ter te colocado na minha vida. É muito bom essa convivência da gente, né, que já temos 8 anos juntos, nessa parceria, tanto na vida pessoal, vamos casados, e no trabalho, porque a gente tem essa rotina de estar muito próximo, muito juntos, ali andando lado a lado, nos apoiando, tendo as nossas divergências no dia, mas no final do dia, no final de qualquer coisa, a gente sempre prevalece o amor que a gente tem um pelo outro. E eu queria te agradecer, para dizer que tu é uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma mulher extremamente batalhadora, competente no trabalho, uma excelente profissional, uma excelente contadora. E eu desejo a ti que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, e eu te amo demais. Te amo muito, sou muito grato a Deus. Deus te abençoe. Nossa, Silene. Fica à vontade, meu Eu não imaginava. Gente, mas eu tô tão feliz, assim, por esse momento. Muito obrigada, Marina, por me proporcionar esse momento, essas mensagens. A minha mãe, meu Deus do céu, chegava às 12 horas da noite, ela ia me buscar na parada de ônibus. Nunca soltou minha mão. E, assim, meu marido tem sido um pilar muito importante, ele me orienta muita coisa, ele fala, amor, é assim não, é por aqui, vamos fazer assim. E me apoia, e tem sido maravilhoso. Minhas filhas, meu Deus. Minhas filhas, uma bênção. Lucilene, a gente orou muito juntas. E eu criei uma grande amizade com ela, eu agradeço demais. E a Giovana foi uma bênção para mim também. Sou muito grata, né? A Giovana me ajudou demais, é uma excelente profissional. Uma das pessoas, assim, que trabalhou comigo, assim, que eu entregava meu escritório e ela cuidava com muita excelência. Então, eu fico muito agradecida por esse momento. Nós que agradecemos aqui, nós do programa Sua Identidade, Seu Poder, Silene, pelas suas contribuições aqui com a gente, tirando as dúvidas. E claro, para mim foi um imenso prazer estar aqui com você, conhecer um pouco, né, da sua história de vida. E você nos inspira. Eu sempre falo muito de inspiração, né? Que a gente precisa de mais pessoas, precisa de mais exemplos de pessoas que vão em busca, né, do seu sonho, em busca dos seus objetivos de vida. E hoje, Silene, quando eu fico vendo aqui, é como se eu estivesse imaginando também, porque, assim,
Nós sabemos, Silene, que dentro do contexto, né, onde nós nascemos, se nós formos olhar assim, de uma forma que natural. Não fosse Deus, né, na forma natural, a gente sabe que nós não estaríamos aqui, dentro das condições, né, daquele contexto que nós vivimos. Mas, graças a Deus, você está aqui, nós estamos aqui para dizer para todos, né, que você que tem os seus sonhos, que não desistem, né, que vão em busca, né, isso, Silene. E aqui, no podcast Sua Identidade, o Seu Poder, você tem a oportunidade de mostrar os seus trabalhos, você tem a oportunidade de levar as pessoas as informações, sempre aqui com pautas relevantes aqui para a sociedade, Silene. E mais uma vez eu te agradeço, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Ô Marina, eu que fico muito agradecida por poder contribuir, né, ao seu programa. Muito sucesso, que você cresça, que ele cresça cada dia mais, que você almeje também seus sonhos. Eu fico muito grata e muito feliz por você e também muito feliz por essas mensagens que eu recebi, que me deixou totalmente, extremamente feliz. Obrigada mesmo. Você é merecedora, minha Camila, de todas as maravilhas deste mundo. E claro, para nós estarmos aqui, se não fossem os nossos parceiros, né, nossos parceiros aí, nossos patrocinadores aí, a Fabi Calçadas e Acessórios, que está aí sempre junto aqui com o nosso podcast, aqui o Sabor Caseiro, né, ali da Jaqueline, o Leonardo, na Passagem de Santo Antônio, e mais a nossa parceira aqui, Leidiane Oliveira, Artesanato e Manicure, que cuida aqui dessas unhas belíssimas, né? O Eluane Teixeira, a doutora Eluane, que é a nossa parceira também, que já esteve aqui no nosso podcast. E, claro, ela aqui com a gente, né? Silene Alves, contadora. São os nossos patrocinadores, aqueles que, junto com a gente, está fazendo acontecer, né? Esse podcast que está dando voz. E é isso, Silene. Para mim também foi um imenso prazer estar aqui. Sabe, o programa hoje foi um pouco diferente, né? Claro, não poderia ser de outra forma, né? Estando com você aqui. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada a você que está aí de casa nos acompanhando. Você pode estar deixando aí seu Instagram, Silene. Seu Instagram aí, né? Para que as pessoas procurem. Eu falo tanto, tenho certeza que vai vir muita procura para você, viu? Ai, que maravilha. Olha só, a gente tem um Instagram, né? @sousilene.contadora. Me sigam lá. Todos os dias lá no meu Stories eu trago vivências do dia a dia, da contabilidade, casos, situações que a gente vai vivendo e trazendo também ensinamentos, né? Sobre essa área de gestão, sobre essa área de empresas, também de impostos e pessoa física. Então, se me sigam lá no meu Instagram, lá no feed também tem muita informação e lá vai ter também o nosso site, que você pode mandar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp também, ou mesmo no direct. Eu aguardo cada um de vocês. Se tiver dúvida, manda um oizinho lá e vamos conversar. Sim, com certeza, você esclareceu muitas dúvidas aqui, com certeza mais pessoas vão lhe procurar, Silene. E é isso, gente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast Sua Identidade, o Seu Poder. Muito obrigada. Muito obrigada por você estar aí nos assistindo. Siga as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso canal no YouTube, Facebook. Muito obrigada aos nossos parceiros. E aquele abraço especial à minha mãe, viu? Aquele abraço, mãe, muito obrigada por tudo, minha querida. Muito obrigada a cada uma das pessoas que tem feito acontecer. Esse sonho está sendo realizado. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Até a próxima.